Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu vou dar início, então, à tarde do dia de hoje, à programação da tarde. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Desde de manhã, muitos já participaram da programação que ocorreu pela manhã, com alguns diálogos específicos. E hoje à tarde nós vamos ter a palestra da professora Nilva Schroeder. Eu vou falar um pouquinho dela e vou falar um pouquinho do momento que a gente está vivendo, porque sei que muitos estavam aqui pela manhã, então me perdoem se eu vou ser um pouco repetitiva, mas eu preciso ressaltar da importância do dia de hoje, na verdade. Nós estamos na Semana Pedagógica, aqui do campus, e o dia 9 de maio, que é o dia de hoje, ficou então para uma programação que foi organizada de forma conjunta com os coordenadores da educação básica, porque nós estamos no momento de revisitação dos currículos dos cursos técnicos deste campus. Então, todos os currículos dos cursos técnicos, sejam eles cursos concomitantes, integrados ou cursos subsequentes, eles estão nessa fase, nesse processo, o que é um processo muito desafiador. Vocês estão vivendo isso, mas também um processo muito rico de aprendizado, né? Então, hoje, nós tivemos, na parte da manhã, alguns diálogos específicos. Os cursos, alguns deles, né, se reuniram. Todos vão se reunir na data de hoje. Nós tivemos a maioria pela manhã. À tarde, nós temos 2 cursos que os diálogos específicos ainda vão acontecer, que é o caso de Química e Automação. Todos os outros, o diálogo aconteceu, os diálogos específicos pela manhã, onde nós tivemos a oportunidade de receber convidados externos, e alguns estão aqui presentes, inclusive. Outros tiveram que voltar para a sua cidade de origem, para a sua empresa. Nós recebemos aqui representantes de empresas, de entidades sindicais, representantes dos conselhos. Todos foram convidados baseados na lista organizada pelo núcleo docente estruturante, pelo colegiado de cada um dos cursos. A ideia seria ouvir aquelas representações. Muitos ex-alunos estavam conosco, né, para que pudéssemos ouvir as contribuições e ter algum material ainda mais rico para esse momento que nós estamos vivenciando da reformulação dos projetos pedagógicos dos cursos. Eu já tive alguns retornos específicos, né, muito válido. Aconteceu, né, esse momento pela manhã, e todos indicam, né, a validade. Nós tivemos uma conversa muito informal, né, depois a gente vai ter uma reunião mais específica sobre o momento. Então, eu queria agradecer a todos os coordenadores da educação básica que participaram aí durante 2 meses da organização da data de hoje. Tivemos um almoço. Eu também não posso deixar de agradecer a contribuição do Sinasef e da Fertimar, porque sem ela nós não teríamos, sem esse apoio, nós não teríamos possibilidade de oferecer isso para os participantes. E agora à tarde nós estamos recebendo a professora Nilva Schroeder. Eu vou falar um pouquinho da Nilva. Ela vai falar a palestra dela está muito vinculada ao processo que nós estamos vivendo de revisitação, né? Projeto pedagógico dos cursos, das práticas educativas à organização curricular. A Nilva, eu posso falar um currículo formal da Nilva. Vou começar por ele, então. Mestre em Educação pela Universidade de Santa Catarina. Ela é pedagoga, é professora. Mas eu quero especificar um momento nosso, né, e por que o nome dela foi pensado. A Nilva foi diretora de ensino do Instituto Federal de Santa Catarina, depois pró-reitora de ensino do Instituto Federal de Santa Catarina. Nessa época nós nos conhecemos. Na época eu era pró-reitora do Instituto Federal, e a Nilva coordenava o nosso fórum, o Fórum de Dirigentes de Ensino da Rede. Então eu sempre tive muita admiração e reconhecendo todo o conhecimento que ela compartilhava, mas sempre tive muita admiração pela postura, como ela conduzia as reuniões, né?
o que nos deixava sempre muito à vontade para nos colocar, ouvir, compartilhar e construir. Esse é um perfil da Nilva, né? Então, coordenou o nosso fórum e depois também fui coordenadora do Pronatec, de maneira, né, nacional, de modo nacional, e fui diretora de políticas da CETEC. Então, veja bem, nós estamos, pensamos no nome da Nilva, quando eu coloquei para os coordenadores, porque ela conhece a nossa realidade, as nossas dificuldades da base, né? Ela vivenciou isso como nós estamos vivenciando, porque se você pensa em revisitar um currículo, de você repensar um curso, não é fácil, é muito difícil. Porque nós somos muitos, todos com excelente intenção, a gente quer sempre melhorar, né? Quer colocar no projeto o que a gente idealiza enquanto profissional da educação. Mas não é fácil, somos muitos, temos que saber ouvir muito, talvez falar menos e ouvir mais, né? E isso é um processo contínuo, um processo muito importante. Então, acho que a tarde de hoje vai ser uma tarde que vai trazer para a gente algumas referências, algumas reflexões, para que a gente possa seguir nesse processo. Mais cedo, um colega estava ali na porta do refeitório, na hora do café da manhã, e ele falou: Fabiola, será que a gente acaba isso esse mês? Nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos no processo, nós estamos vindo de um momento muito diferente da realidade, porque vivenciamos uma pandemia recentemente, né? Tivemos que reestruturar muitas questões internamente. E estamos até pautados nisso, nas experiências que a gente viveu, inclusive refletindo e vendo o que a gente aprendeu, quanto a gente aprendeu nesse processo. E algumas questões estão sendo colocadas agora nos currículos, né? Então, sempre o crescimento acontece. E agora a gente voltou, recentemente, né, na nossa dinâmica, não vou dizer normal, né? Nós estamos nos adaptando, ainda sofrendo alguns reflexos desse momento, mas estamos aqui, juntos, pensando, ouvindo e podendo nos colocar, né? E tentando dar o nosso melhor. Então, Nilva, obrigada por ter aceito o nosso convite, né? Quando eu entrei em contato com a Nilva, eu tinha perdido um pouco esse contato, né? Logo de imediato ela falou: vou sim. E a gente sabe que não é tão simples sair de Brasília, vir para cá, né? Uma viagem longa, mas logo de imediato ela deu sim. Então seja bem-vinda, receba o nosso carinho, a tarde é sua. Então, com vocês, Nilva Schroeder. Boa tarde, pessoal. Nossa, eu tô até arrepiada. A Gabi antes comentou assim, nossa, que eu olhei e digo, caramba, esse auditório é grande, né? O pessoal ainda fica lá no fundão, assim, fica tudo estranho, muito distante, muito... Aí a Gabi assim, nossa, ainda bem que você está acostumada a falar, né? Porque eu acho que é muito difícil, eu ia ficar nervosa. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito nervosa. Muito. Eu já estava antes da Fabiola falar, pela responsabilidade, né? Devia falar de um assunto que com certeza vocês aqui conhecem muito mais do que eu, porque estão aí no dia a dia, na ativa para valer, né? Então vocês conhecem muito mais o projeto pedagógico de curso do que eu, cada um em especial do seu curso. Mas agora, quando eu vejo essa manifestação de carinho de Fabiola, eu me sinto ainda mais responsável, porque certamente tem alguém que está aí até pensando, ela trouxe a amiga para conversar com a gente. Gente, tem aqui sim uma relação de afeto, né? Alguns vínculos foram construídos, mas eu acho que é muito bacana a gente observar, e foi isso que eu me dei conta aqui enquanto tu falavas, que esses vínculos foram construídos a partir de momentos como esses que vocês estão vivendo agora. Não é? Os nossos vínculos foram construídos no trabalho.
e no espaço em que nós vivíamos o encontro das diferenças, que era o encontro dos pró-reitores, né, Brasil afora, cada pró-reitor de um instituto aí com as suas questões, com a sua forma de ver e de tocar o seu trabalho lá na instituição. E foi ali, naquele espaço de debates, de muitos embates, né, de muito arranca-rabo, inclusive, que a gente construiu uma relação bacana, assim como eu tenho com a Fabiola, com tantos outros colegas que eu tive a oportunidade de conhecer. Então, dizendo isso, eu estou querendo dizer para vocês que essa empreitada, né, que vocês têm aí de revisitação, de reestruturação, revisão dos currículos, dos cursos, ela tem exatamente essa cara, né, do espaço do embate, do espaço do momento de sair da zona de conforto, do momento de colocar à mesa a nossa forma de ver o nosso trabalho, de realizar o nosso trabalho, né, disso que a gente está falando. Portanto, por isso que eu acho que é uma responsabilidade muito grande e eu agradeço por essa oportunidade, não é? Porque ela me faz me sentir ativa. A Fabiola não contou, eu já estou aposentada, vivendo uma nova etapa aí da minha história de vida. E em relação ao trabalho, eu encerrei já a trajetória formal com a instituição, sou do Instituto Santa Catarina, passei também pelo Instituto de Brasília, mas eu não pendurei a chuteira, né? Eu tenho participado de algumas atividades, algumas bem importantes recentemente, como a revisão atualização do catálogo dos cursos técnicos, atualização do catálogo dos cursos superiores de tecnologia, e alguns outros tantos projetos aí em relação à aprendizagem profissional, a construção de uma proposta de implantação do Instituto Estadual do Rio Grande do Norte, que foi um trabalho muito interessante, porque fez mexer com tudo que a gente viveu na construção do nosso instituto, né, do Instituto Federal. Portanto, digo isso só para dizer para vocês que aposentada, porém ativa ainda, tá? E aí a satisfação é muito grande. Então, eu espero corresponder um pouquinho. A minha proposta até me incomoda um pouco chamar de palestra, não é? Porque eu não entendo que seja exatamente uma palestra. Eu venho aqui compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência. Apenas isso. Não tenho a pretensão de trazer nenhuma resposta pronta para o que vocês estão vivenciando, por todos os motivos que eu vou revelar aí ao longo da minha fala, né? Acho que não existe essa resposta pronta, mas eu, ao compartilhar essa experiência que foi toda construída com a mão na massa mesmo, não é? Eu penso que o projeto pedagógico de curso foi sempre o objeto de trabalho que mais me tirou da zona de conforto ao longo de toda a minha carreira. Desde o início, desde o momento que a gente chegou no campus, lá na década de 90, a gente já teve como uma das primeiras tarefas tratar dos projetos pedagógicos dos cursos. Foi ali que começou essa experiência, não é? ou esse acúmulo, e desde lá, ao longo de toda a história, a gente sempre experimentou esse desafio de ou elaborar ou estar envolvido na reestruturação de projetos em desenvolvimento. Portanto, é um assunto muito caro, muito especial, sobretudo porque foi o que mais me fez aprender ao longo dessa minha trajetória. Então, o que eu venho fazer aqui é compartilhar, e agradeço essa oportunidade, parabenizo vocês pela disposição, pela iniciativa, né, da gestão e pela disposição de estar dedicado a essa empreitada dessa forma, organizados dessa forma, né, coletivamente, com a disposição de retomar coisas que talvez para alguns já estejam resolvidas, sobretudo de colocar em pauta questões que, pensando no conjunto desse instituto, talvez também já tenham sido resolvidas, já tenham avançado, mas vocês, campus, centro aqui, estão nesse momento agarrando esse desafio
e eu acho que é muito gratificante. Eu fico me imaginando, tentando me fazer empatia aqui, colocar no lugar de vocês. É para ser um processo muito gratificante, porque significa a gente mexer com aquilo que é o objeto de trabalho do nosso dia a dia. E eu não tenho nenhuma dúvida, cada um aqui, cada um ao seu modo, faz o seu trabalho da melhor forma possível e quer que esse trabalho seja cada vez melhor. Então, falar em reestruturação de curso, falar em revisitar o projeto pedagógico, significa dizer que nós estamos aprimorando o nosso trabalho. Nós estamos transformando o nosso dia a dia em algo mais interessante ainda do que já é. Então, eu acho que por isso esse é um momento muito especial. A ideia que eu compartilhe com vocês aqui a minha visão, né, um pouco dessa minha experiência, e depois, em seguida, a gente pode conversar, e eu espero poder ouvir vocês, né, com as suas contribuições também, para que a gente possa enriquecer essa conversa. Eu fiz organizei minha cabeça aqui com um roteiro, que eu espero dar conta de cumprir. Ele acabou ficando um pouco longo, já adianto, mas eu espero não ser repetitiva aqui ao longo, tá? Primeira provocação que eu faria é o seguinte: qual a sua visão sobre o projeto pedagógico do curso? E eu convido a cada um de vocês, a pensar mesmo sobre isso, assim. Como é que eu estou enxergando hoje o projeto pedagógico do curso no qual eu trabalho, dos cursos, né, nos quais eu trabalho? Quais são as minhas queixas? O que não está bom? Quais são os avanços? Quais são as questões que eu considero que a gente já conseguiu trabalhar de forma que a gente está conseguindo trabalhar de forma adequada, de forma interessante? Acho que é fundamental vocês terem isso como ponto de partida, cada um de nós ter isso como ponto de partida, porque seguramente o sabor dessa tarefa tem muito a ver com o reconhecimento desse olhar que cada um de vocês faz para o projeto pedagógico. Porque quando a gente está falando do projeto pedagógico do curso, nós temos materializado um documento que expressa, né, que diz formalmente o que é esse projeto pedagógico, mas é evidente que esse projeto, no dia a dia, ele ganha vida, ele ganha forma a partir do trabalho que cada um de vocês faz. Então é fundamental que a gente se pergunte, né, qual é essa nossa visão? Porque essa nossa visão sobre o PPC, ela vai definir o tom desse trabalho. Ela vai definir o quanto a gente vai ficar mobilizado, vai ter razões até para agarrar essa tarefa, essa empreitada, e o quanto a gente vai dizer, deixa quieto, tá tudo bem, não precisa mexer nisso não mexe nisso agora não é? Então, bem importante que cada um se pergunte. E aí, eu fico imaginando que ao pensar sobre o PPC, vocês recuperem aí, né, imagens para representar essa visão que vocês têm. Eu arrisco aqui lançar algumas imagens que eu penso que poderiam representar, ou que devem estar representando, a visão que vocês têm sobre o PPC. Atividades reais, né, com estudantes aqui desse campus. Talvez ninguém se identifique aqui imediatamente com alguma imagem dessa, porque são apenas aqui meia dúzia de imagens, não é? Vocês têm dezenas, centenas, sabe lá quantas imagens boas para revelar a respeito do que tem sido o projeto pedagógico do curso. Mas aqui só para dizer, olha, quando nós estamos falando de projeto pedagógico do curso, nós estamos falando do nosso fazer do dia a dia. É disso que a gente quer falar. E aí, dependendo da concepção que a gente tem sobre esse dia a dia, que formalmente a gente chama de currículo do curso, nós vamos sentir necessidade, motivação, razões para engajar ou não na revisitação do projeto pedagógico do curso.
Então nós estamos entendendo que alguém que tenha, eu fico imaginando, né? Alguém que tenha uma visão de currículo como uma coisa estática, olha, o currículo está lá, aquela seleção de conteúdos a serem desenvolvidos ao longo do curso, carga horária tal, tempo tal, no período assim, assim, assado, e feito isso, resolvido, curso concluído, e vamos lá que entrou outra turma, repete esse rol de conteúdos, que é assim que a vida toca quando se fala de curso. Talvez existam pessoas que tenham esse entendimento, de uma visão mais conservadora, não é? De que a gente pode dar conta da nossa tarefa de formação dos nossos estudantes a partir de um processo aí repetitivo, não é? De desenvolvimento de algo prescrito. Imagino e desejo, de verdade desejo, que muitos tenham uma visão diferente sobre currículo. Que muitos entendam que o currículo é algo em movimento. O currículo tem como referência formal aquilo que está ali no projeto pedagógico, ou no plano pedagógico, como algumas instituições chamam, mas ele só acontece, ele só se realiza de fato no processo onde se constituem relações, interações entre professores, estudantes e a realidade, o contexto. Do meu ponto de vista, essa visão sobre currículo justifica nós termos a necessidade de tempos em tempos, de forma sistemática inclusive, de preferência de forma sistemática, né? E não, de repente, a instituição agora está exigindo que a gente faça a reestruturação curricular, então vamos lá, né? Fazer o quê? Aceita que dói menos. Não, nós precisamos revisitar esse currículo sistematicamente para que a gente possa ter esse currículo de fato correspondendo às necessidades, às expectativas dos nossos estudantes, da sociedade, sobretudo dos segmentos aí envolvidos no contexto do trabalho ao qual o nosso curso está ligado, os diversos agentes sociais vinculados, enfim. Então, esse entendimento de currículo traz uma ideia de que ele acontece na interação, no processo de interação. E esse processo de interação tem como principal elemento desencadeador da relação a realidade. E aí eu gosto de dizer que a realidade é ponto de partida e ponto de chegada do currículo. Vamos ver se a gente consegue pensar isso ao longo aí da conversa. Então, revisitar o projeto pedagógico do curso, olhar para as práticas educativas que são, a partir desse projeto, desenvolvidas, olhar para a organização curricular que está posta ali nesse projeto, reúne um conjunto de possibilidades e desafios. É o momento de a gente entender que, olha, está aí, podemos fazer diferente, se entendermos necessário. Podemos deixar do jeito que está, se estiver satisfatório. O que nós queremos nesse momento? Qual é o nosso olhar sobre esse projeto de curso? Então, necessariamente, como está implicada aí a visão, o olhar, a maneira como cada um concebe esse projeto pedagógico, necessariamente nós vamos conviver nessa empreitada com uma pluralidade e a diversidade de visões, de opiniões, não é? De forma de encarar esse projeto. Nós vamos precisar necessariamente de muito diálogo, de alinhamento de concepções, de entender quais são as divergências, de construir as convergências para que a gente possa fazer escolhas e constituir esse novo projeto pedagógico. Então vejam, construir convergências, não necessariamente nós vamos ter um processo pacífico, e é esperado até que isso não aconteça, não é? Nem todo mundo pensa igual, portanto, muitas coisas que de repente eu estou achando super interessante, o colega pode não concordar, e aí nós vamos dialogar e chegar a algum entendimento. Necessariamente esse processo deve acontecer considerando as finalidades, os objetivos e a identidade do Instituto Federal.
desse Instituto Federal em particular, com todas as suas, a partir do seu projeto pedagógico institucional, a partir do seu PDI, a partir de todas as suas orientações relacionadas a currículo, aos cursos, né, das suas diretrizes curriculares que eu sei que existem. Enfim, vocês não são uma ilha, né? Vocês não estão aqui para resolver a coisa no isolamento, não. Vocês vão ter que interagir para além dos muros desse campus, vão ter que olhar para além dos muros desse campus, sobretudo para aquilo que for referência institucional. Mas existe um aspecto que é muito precioso, a chamada autonomia pedagógica que as instituições têm para a construção dos seus projetos pedagógicos de curso. Isso está posto como o fio da meada, não é? Nós temos, a partir da LDB, autonomia para construir a nossa proposta pedagógica. Evidentemente, né, vale repetir, à luz daquilo que está posto na instituição como orientações curriculares, todas as orientações que têm a ver com o projeto pedagógico de curso. Mas nós estamos, quando se fala de revisitar projeto pedagógico, nós estamos sendo chamados para exercitar essa autonomia, para ser protagonista, para, de fato, se enxergar autor desse projeto. Então, é crucial que todo projeto pedagógico de curso, ou cada projeto pedagógico de curso, venha consignado por todos os seus integrantes, professores, equipe técnico-pedagógica, enfim. Eu tenho que me sentir autor desse projeto, porque senão eu não vou sentir razão para engajar no seu desenvolvimento, não é? Agora, existem algumas questões que com certeza precisam ser trabalhadas de partida para que a gente possa ter uma direção para esse processo. Porque quando a gente diz, nós temos autonomia para fazer, não é nenhuma ideia de que, cada um faz do seu jeito, não é? É espontaneismo, vida legal, deixa a vida me levar. Não é nada disso, pelo contrário. A autonomia tem uma relação direta aí com um processo de construção coletiva, porque nós estamos numa instituição que é coletiva, que é pública, que é bem comum, dizer, essa instituição não nos pertence, pertence à sociedade. Então, por tudo isso, a gente não pode sair achando que faço do meu jeito. Não é faço do meu jeito, faço a partir de uma construção que será coletiva. Então, ter clareza do posicionamento, ter um posicionamento claro do ponto de vista político, ético, epistemológico e pedagógico é fundamental para organizar essa conversa. Então eu quero pontuar aqui com vocês alguns aspectos que dizem respeito a isso que eu chamo de um posicionamento que estão consignados aí nos nossos documentos legais em âmbito nacional, que estão ratificados nos documentos desse instituto e que seguramente vocês precisam olhar com a devida atenção, até para que a todo momento se perguntem, estamos dando conta disso que está posto hoje na educação profissional e tecnológica como referência e nos institutos federais? Então, primeira questão. Quando nós falamos, aqui eu não vou falar novidade alguma, tá? Eu tenho certeza que não estarei falando novidade alguma. Apenas a ideia de organizar um pouco a cabeça para que a gente possa saber qual é o ponto de partida. Nós estamos falando de educação profissional e tecnológica numa perspectiva de direito social, assegurado a todos. É essa a perspectiva, está lá na nossa Constituição, o direito à educação e ao trabalho como direitos fundamentais. E é desse ponto que nós partimos. Outro entendimento, a democratização do conhecimento científico e tecnológico, ela deve contribuir para o desenvolvimento humano e do país. E para a promoção da cidadania e da inclusão social. Então, portanto, nesse posicionamento, por exemplo, já começa a cair por terra qualquer visão
que se prenda a uma ideia de que a gente está aqui para formar para o mercado de trabalho. Não, tá não. Não tá não. Não é isso que está na nossa Constituição, não é isso que está na nossa LDB. E mais, nós temos essa sorte aí, de estar no Instituto Federal, que tem uma lei que diz um conceito diz uma identidade institucional. E nessa identidade, ou nesses compromissos assumidos na criação do Instituto, tem o entendimento de que o Instituto Federal deve assegurar uma resposta às demandas, às necessidades do seu território, numa perspectiva de desenvolvimento humano e socioeconômico. Então, quando eu falo de projeto político, de projeto pedagógico de curso, eu estou exatamente me perguntando o quanto e de que forma que eu estou dando conta de responder a esse compromisso que está posto na concepção do Instituto Federal. Outra questão. Toda a concepção de educação profissional e tecnológica atualmente está pautada explicitamente numa visão de formação humana integral, independente do curso em que eu estiver falando, ao qual eu estiver me referindo. Se eu estou num curso técnico integrado, é evidente, ninguém discute, não é? Que é essa a finalidade de um curso técnico integrado. Eu quero ressaltar, repito, isso vale para qualquer curso, para um subsequente, para o concomitante, inclusive para uma qualificação profissional e também para um superior de tecnologia, para qualquer curso. Então vamos lá, estamos falando de quê quando nós falamos em formação humana integral? De formação do sujeito em todas as suas dimensões, numa perspectiva de emancipação, de transformação social. Não estou falando novidade nenhuma, seguramente isso está posto para vocês. Na prática significa o quê? Desenvolver a capacidade de pensar criticamente a realidade, de promover justiça e solidariedade, respeitando diversidades, promovendo a autonomia do sujeito. Olha que discurso bonito, nenhuma novidade. De alguma forma, cada um de vocês aqui traduz isso no seu trabalho diariamente, eu imagino, não é? Porque estão engajados em uma instituição que se propõe a isso, ok? Aí vem uma questão, bom, se eu tenho que fazer, seja qual for o curso, se eu tenho que dar conta da formação humana integral, eu preciso de integração curricular. Aí alguém pode dizer, ué, mas integração curricular é coisa então do integrado, é isso? Não. Integração curricular é outra coisa, outro conceito estruturante válido para pensar currículo de qualquer curso nosso, até de um curso FIC, de qualificação profissional. Ué, que essa mulher doida está falando, né? Será coisa do integrado? Não. Porque a gente está falando aqui de uma determinada forma de conceber o conhecimento, de uma determinada maneira de enxergar o conhecimento, o sentido do conhecimento na sociedade. A gente está falando aqui de superar as dicotomias que vira e mexe nos perturbam a mente, não é? Então, essa ideia, é formar para a cidadania ou é formar para o trabalho produtivo, para o mercado de trabalho? É um currículo voltado para humanidades ou é um currículo voltado para ciência e tecnologia? A gente vai dar maior importância ao conhecimento geral ou ao conhecimento específico? Nós vamos tratar aqui, priorizar aqui a formação geral ou a formação técnica específica? E a conversa continua. Nós vamos fazer, o que importa mais? Qual é o lugar do ensino propedêutico e qual é o lugar do ensino técnico? Bom, o ensino propedêutico, nos nossos cursos integrados, com esse nome propedêutico, ele já nem tem mais lugar. Eu acho que isso é importante a gente ter presente. Porque nós não podemos conceber o nosso currículo do técnico integrado de forma que separe o que é formação, ou de forma que encare a formação geral como preparação para a formação específica. Não é para ser isso. É para ser uma visão
de totalidade, integrada realmente entre o que é específico e o que é a formação geral. Então essa palavra propedêutica, ela é uma casca de banana, nem deve mais fazer parte do nosso repertório. É trabalho manual ou é trabalho intelectual? Então vira e mexe a gente se pega, e quando a gente discute o projeto pedagógico do curso, é muito comum a gente se dar conta do como a gente às vezes se perde, né, nessas dicotomias. Portanto, falar em integração curricular significa ou implica superar essas dicotomias. E é preciso ter como referência uma visão sobre a qualidade do nosso trabalho. E eu gosto dessa expressão cunhada aí de qualidade social. Por que dizer de qualidade social? Primeiro porque quando a gente fala em qualidade em educação, como diz aqui Gentili e o Tadeu Silva, não existe um critério universal de qualidade. Existem diversos critérios históricos que respondem a diversos critérios e intencionalidades políticas. O que a gente está querendo dizer? Que para eu discutir a qualidade do nosso curso, para eu discutir a qualidade da educação profissional e tecnológica, eu tenho que perguntar para quê, para quem e como. Porque seguramente será diferente, a minha leitura sobre a qualidade será diferente se eu estou falando de um curso técnico integrado para os jovens, por exemplo, e se eu estou falando de um curso ProEja, que atende a trabalhadores com outra condição, com outras necessidades, cujo ponto de partida em relação à escolaridade é outro, enfim. Então, por isso que a gente diz, não existe um critério universal. A gente tem que situar para poder falar da qualidade. A gente tem que discutir quem são os sujeitos desse processo para poder falar de qualidade, quais são os interesses, as necessidades desses sujeitos. Reconhecer as diversidades todas. E aí, quando a gente fala em diversidade, mesmo dentro, por exemplo, de um curso técnico integrado, onde estão predominantemente os jovens ou todos jovens, nós temos diferentes necessidades, porque temos ali grupos sociais diferentes, com questões culturais, geracionais, enfim, de gênero, né, que precisam ser consideradas para a gente poder entender quais são as necessidades e expectativas deles. E, evidentemente, se eu falo de qualidade, eu preciso ter condições objetivas, e aí nós estamos falando das condições que nós temos no dia a dia. Os professores qualificados, as equipes multidisciplinares qualificadas, as políticas de assistência estudantil, os ambientes de aprendizagem adequados, material didático e recurso tecnológico, as alternativas para a prática profissional e para aproximações com o mundo do trabalho, todos elementos que aparecem também no nosso projeto pedagógico de curso, não é verdade? Quando a gente discute o projeto, revisita o projeto, a gente vai também precisar rever como estão as nossas condições para a realização desse projeto. Então, esses todos são elementos, e seguramente vocês apresentariam mais alguns aspectos, que precisam estar alinhados. Estamos pensando esse curso a partir da mesma referência conceitual? Ou, de repente, a gente tem visões que não são alinhadas e quer ali adiante chegar a alinhamento quanto a qual vai ser o conteúdo do curso? Não vai dar certo essa conversa. Então, esse ponto de partida, eu acho que é fundamental para a gente poder falar a mesma língua, né? Ou pelo menos entender, reconhecer que a língua do outro não está batendo com a minha. Temos algumas referências legais, fundamentos legais e conceituais, que vocês também com certeza têm todos aí em pauta. O que está posto na Constituição em relação ao direito ao trabalho e à educação, que eu já ressaltei. E aqui eu só quero chamar a atenção para um aspecto, né, sobretudo quando a gente fala do integrado. Às vezes a gente diz, a formação para a vida, como se a vida fosse uma coisa que começa lá adiante, né? Na verdade, é formação pelo trabalho e na vida, né? É para tratar do que está acontecendo para esse sujeito aqui e agora. A formação é para ter esse efeito, não é para o lá adiante, não é?
Então, isso tem a ver com o direito ao trabalho e à educação. Essa questão da autonomia pedagógica que está posta na LDB e está posta na lei dos institutos, não é? Então, essa disposição para o diálogo e a construção coletiva, ela é muito respaldada nessa ideia de que, ou nesse princípio que nós temos preservado desde a LDB, que é a autonomia pedagógica. Então, de verdade, nós coletivo desse campus, podemos, se assumirmos isso, ser autores do nosso projeto pedagógico de curso. Ele não é para ser esse documento formal que às vezes eu até nem conheço direito, às vezes eu leio e acho muito estranho. O que botaram aqui? Que negócio é esse? É inaceitável essa situação. Esse projeto tem que, eu posso até ler e dizer, puxa vida, eu não concordo com esse negócio aqui. Vamos repensar, vamos olhar. Agora, eu desconhecer o projeto pedagógico, isso não está em questão, porque ele é a nossa principal referência para realizar o trabalho cotidiano. E também acho fundamental, não se preocupem, não vou ler isso aqui não, é só para depois quem recuperar o documento, o material guardado, lembrar que a nossa lei, a lei dos institutos, ela diz com muita clareza quais são as finalidades, os propósitos, o que deve nos mobilizar no desenvolvimento dos cursos. Então está posto lá que a gente tem que dar conta de contribuir ou de repercutir, fazer repercutir o nosso trabalho para o desenvolvimento socioeconômico, local, regional, nacional. Ela diz lá que nós temos sim um compromisso com contribuir com a investigação, com a pesquisa, com a extensão. Ela diz que nós temos que ser referência como uma instituição que lida com ciência e tecnologia. Tudo isso está posto na nossa lei, não é? E aí, ao elaborar, ao reorganizar, repensar o projeto pedagógico, nós temos que nos perguntar se estamos dando conta, ou se estamos caminhando ao encontro de tudo que está posto aqui. E a concepção de educação profissional e tecnológica que está posta na LDB, que está também ainda válida, né, no decreto 51/54 e agora recentemente na resolução 01 do Conselho Nacional de Educação, que traz as diretrizes nacionais gerais para a educação profissional e tecnológica, que também, um documento um pouco longo e tal, mas é preciso que esteja muito presente nesse momento. O teor dessas diretrizes pode ser motivo de alguma discordância em algum aspecto, mas é o que temos hoje como referência nacional, e tem ali um conteúdo que eu pessoalmente julgo bastante válido, se não para gerar concordância plena, mas para gerar uma boa conversa a respeito de como pensar os currículos. E nessas diretrizes tem sim, embora com alguma casquinha de banana lá num canto e no outro, tem sim uma base voltada para a formação humana integral, nesse sentido de pensar em todas as dimensões do desenvolvimento de um sujeito. Então, vale a pena a gente se perguntar se estamos todos em dia, não é, com a leitura, com o conhecimento do teor das diretrizes curriculares nacionais. E aí nós chegamos nos princípios da EPT, que estão nessas diretrizes, né? Eu escolho aqui eu ressalto aqui 5 desses princípios, ou na verdade não são exatamente 5 princípios, 5 aspectos que têm a ver com esses princípios, que é um conjunto bastante grande, de mais de uma dezena, e trago aqui para a gente pensar exatamente essa visão sobre o currículo como algo em movimento, como algo resultante das interações entre estudantes, professores e a realidade. Acho que o sentido desses princípios combina com essa concepção de currículo. Então, o primeiro e considerado um princípio estruturante é o trabalho com o princípio educativo, e aí na sua dimensão histórica, na sua dimensão ontológica, não é, que para vocês também é com certeza algo bastante, né, que vocês têm bastante apropriado,
Ou seja, quando a gente fala de trabalho, nós não estamos falando do trabalho emprego, ou do trabalho ocupação num determinado setor produtivo. Estamos falando do trabalho como uma prática social que dá sentido à vida humana, que é o que motiva, não é, os esforços de um sujeito para construir a sua produção, a sua vida, né, a sua existência, e ao mesmo tempo produz cultura, produz ciência, produz tecnologia. Desse sentido de trabalho que a gente está falando. Outro princípio crucial, sobretudo para pensar a possibilidade de melhorias, de mudanças no currículo, é a pesquisa como princípio educativo, como princípio pedagógico. Que traduzindo significa o quê? Ensinar o nosso estudante a perguntar, a interpretar, a analisar, buscar soluções, propor alternativas a partir de problemas reais, a partir de situações, problemas que têm um sentido no seu contexto, que têm um significado no seu contexto. Então, o que nós pretendemos com a pesquisa com o princípio pedagógico é construir a autonomia intelectual do sujeito. Isso nos traz uma mudança significativa na concepção do currículo. Porque esse princípio aqui, a rigor, não cabe numa concepção de currículo como um rol de conteúdos prescritos e imexíveis, não é? Não combina com isso. Ao contrário de pensar que ser um bom professor, né, indo aqui para o sentido aí do trabalho docente, ao contrário de pensar que ser um bom professor significa ter as melhores respostas e todas as respostas para as perguntas dos estudantes, aqui a gente está assumindo o quê? Nem sempre o professor terá a resposta. Ele precisa sim ter como orientar, organizar a vida desse estudante para que ele aprenda a fazer as melhores perguntas. Mas não necessariamente eu terei as respostas para tudo. E isso é o desejável nesse processo que a gente chama de um processo de construção da autonomia do sujeito. Porque eu quero mesmo que ele elabore as melhores perguntas e que não necessariamente eu vou saber responder, mas que eu junto com ele vou saber como construir essa resposta. Então, essa ideia de buscar soluções para questões reais do cotidiano, a partir de situações problema, eu considero uma das chaves preciosas para poder pensar em mudança curricular, ou em aprimoramento do currículo. Outro princípio diz respeito à interdisciplinaridade, que todo mundo fala, inclusive algumas pessoas até já deixaram de falar por considerar que está tão batido que já venceu, e outros até tem outras palavras que colocam no lugar, não é? Que ficam ainda mais, às vezes, mais abstratas. Nós estamos falando do que aqui? De superar a fragmentação de conhecimentos, de superar a segmentação da organização curricular. Aquela ideia de que, não, aqui é o espaço exclusivo da formação geral, aqui é o espaço exclusivo da formação técnica específica. Quer dizer, se a gente está buscando uma ideia de integração curricular, necessariamente precisamos do olhar das diferentes disciplinas. Necessariamente precisamos de diálogo, de interação, de buscar os nexos entre os conhecimentos das diferentes disciplinas. Isso é interdisciplinaridade, então é analisar o objeto de conhecimento a partir do olhar de diferentes disciplinas. E ver o todo com as contribuições dessas diferentes ciências e diferentes campos de conhecimento. O outro princípio crucial, que também, do meu ponto de vista, é precioso para pensar aprimoramento de currículo, é a contextualização, que significa relacionar os conteúdos do nosso currículo às experiências dos estudantes, às situações, problemas próprias do contexto em que ele vive, próprias do mundo do trabalho, onde ele vai conviver. E aí, vejam, quando a gente fala mundo de trabalho, não é um jogo de palavras, não é dizer, ao invés de falar mercado do trabalho, eu vou falar mundo do trabalho, que é mais bonito. Não, até pode soar mais poético, vamos lá.
Mas é muito mais que isso. Quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente está falando de uma determinada relação entre trabalhador e o dono ali do meio de produção. A gente está falando de emprego formal, informal e tal. Quando a gente fala de mundos do trabalho, a gente está indo para além disso. E falando das outras possibilidades todas que nós temos de trabalho, e falando de todas as implicações que tem no mundo do trabalho, em relação ao trabalho, desde as questões legais, as questões de regulamentação da profissão, as implicações disso na vida desse sujeito, trabalhador e tal. Então, não é um jogo de palavras, tá? Tem um conceito aí posto. E aqui na contextualização, então, essa frase que para mim diz muito assim, que a realidade é o ponto de partida e de chegada do processo pedagógico. Eu busco na realidade, eu construo a partir da realidade uma situação-problema, eu identifico uma situação-problema e eu espero que ao final do processo eu possa ter respostas para essa situação-problema. Agora, isso feito de uma forma sistemática, reconhecendo as contribuições das diferentes disciplinas, das diferentes áreas de conhecimento, tá? Não é aquela coisa vale tudo, como outro dia eu via num plano de curso, de um curso aí, não era do Instituto Federal, se fosse eu sofreria ainda mais, mas já sofri muito quando eu vi assim, um componente curricular se chamava o que rola por aí. Eu digo, acho. Afinal, o que rola por aí tem coisa doida nesse negócio. Não é isso, tá, gente? Quando eu faço essa conversa aqui, eu não estou imaginando essa banalização disso que a gente agora chama de componentes curriculares. Eu acho que esse termo, componentes curriculares, se aplica muito no sentido de a gente ter uma liberdade maior até para reorganização desse currículo, dos tempos, dos espaços, das cargas horárias e tal, de maneira que a gente crie realmente formas e atividades que sejam diferenciadas. Mas eu não sou adepta dessa ideia de que vale tudo, esquece tudo, né, joga tudo fora do passado e a gente sai inventando umas doidices aí que parecem meio estranhas. Outra questão crucial, a relação teoria e prática. E aqui, a gente, para começo de conversa, tem uma dificuldade bastante grande de pensar a relação teoria e prática como coisas interligadas, né? Às vezes a gente se rende ou se pega naquela ideia de que, aqui está a teoria e aqui está a prática. São coisas que se fazem em tempos diferentes, em lugares diferentes e pior, dentro de algumas concepções de organização do projeto pedagógico do curso, às vezes há uma tendência até a gente fazer uma organização bem piramidal e a prática fica como uma coisinha lá no final do curso, às vezes nem chega a acontecer por alguma circunstância, algum atropelo do caminho, nem chega a acontecer. Então eu acho que essa separação é complicada. E o nosso esforço precisa ser de buscar essa unidade entre teoria e prática. Então, o entendimento de que é preciso, de que existe uma interdependência, de que é preciso haver coerência do conteúdo com o real, a aprendizagem precisa ser significativa, aquilo precisa despertar o sujeito de alguma maneira. As situações problemas são ponto de partida, mas à luz da ciência, da cultura, da tecnologia e do trabalho, né? Não nessa linha meio doidice, que vale tudo, qualquer coisa. Compreender os fundamentos científicos e tecnológicos das práticas sociais, dos processos produtivos, relacionando teoria e prática nas diversas áreas do conhecimento. Então, eu vou para a realidade, eu vou para o mundo do trabalho, eu vou para alguma situação da comunidade, do contexto, e lá eu vou encontrar essa relação entre teoria e prática. Não é que lá eu vejo a prática e aqui na sala eu vejo a teoria. As atividades teórico-práticas, evidentemente essa nos dizem, não é, que a gente está querendo falar de uma aproximação de verdade com a relação existente entre teoria e prática, e a prática profissional como um elemento que integra conhecimentos e habilidades. E aí a gente tem, não sei como vocês estão nessa questão aqui no IFE, mas
eu experimentei há alguns anos já o desafio de lidar, por exemplo, com a nossa dificuldade de situar o estágio curricular. Às vezes a gente está abrindo mão do estágio curricular por todas as complicações que ele traz do ponto de vista prático. A nossa dificuldade de ir realmente ao longo do curso, de ter aproximações com a prática profissional, às vezes a gente deixa isso muito para adiante, né? Então são questões que vão aparecer aí no processo de reestruturação. E aí vem a questão, bom, por meio de quais práticas educativas nós vamos dar materialidade a esse currículo, a esse projeto pedagógico de curso? Evidentemente, o ensino é um dos campos, né? É o fio principal dessa costura, e aí, numa perspectiva de processo pedagógico, entram todas as questões que também precisam ser revisitadas quando a gente fala de reestruturação de curso. Então tem o entendimento de que os professores têm sim um protagonismo na construção e execução das práticas pedagógicas. O que a gente precisa mexer, rever e talvez mexer, é aquela ideia de que fecho a porta, aqui quem manda sou eu, ninguém tem nada a ver com isso. Essa ideia que precisa ser superada, né, porque essa prerrogativa de autonomia, de domínio da aula, é uma questão que é relativa. Né? Eu tenho uma responsabilidade com aquela aula quando eu estou ali, e toda a liberdade de criação, com certeza, mas eu não posso querer resolver a minha aula no isolamento, porque aí eu acho que a gente cai numa situação que é a seguinte: não existe, por mais brilhantes que os professores sejam, no isolamento eles não vão conseguir produzir um currículo interessante. É na relação que esse currículo se torna interessante. Então, não existe brilhantismo que sobreviva no isolamento das paredes de uma sala de aula, do meu ponto de vista. A outra questão é o reconhecimento do perfil sociocultural e dos saberes dos estudantes. Não é uma questão que para nós é muito sensível, muito, porque os nossos estudantes chegam com as necessidades as mais diversas. Algumas delas, às vezes, a gente tem dificuldade de atender, de responder, mas isso precisa estar pautado. O fato de que existem diversidades entre os estudantes e existem heterogeneidade das turmas, não é? A gente pode estar trabalhando o mesmo componente curricular de uma turma para outra. Aí o enredo pode ser diferente, não é? Porque existem pessoas diferentes, com demandas diferentes, e a dinâmica se configura a partir disso. E se a gente está preocupado com a aprendizagem dos estudantes, se o motivo do nosso trabalho é promover a aprendizagem, nós teremos a preocupação de fazer diagnóstico inicialmente, nós teremos preocupações de desenvolver práticas que deem conta do conjunto de dimensões desse sujeito, nós teremos a preocupação de avaliar para orientar o percurso de aprendizagem e não simplesmente para classificar. Então entram aí todas essas questões que, assim, não adianta, elas fazem parte, são inerentes ao nosso trabalho. E de alguma maneira, elas precisam estar reveladas no projeto pedagógico do curso. E tem a questão que eu considero, nesse momento histórico, não é, dos institutos federais, sobretudo no interior dos institutos federais, que é uma questão de muita potência para os projetos pedagógicos do curso, que é a chamada insociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Nós temos falado de incorporar a extensão e a pesquisa ao currículo dos cursos. O que isso significa? Não é? No que vai dar se a gente consegue fazer esse diálogo para essa incorporação? Primeiro, a gente tem de fato, a gente cumpre de fato esse nosso entendimento de que é preciso promover aproximações dos sujeitos, dos estudantes ao seu contexto. Para lá, nesse contexto, identificar os problemas e transformar esses problemas em objetos de aprendizagem. Então, isso tem tudo a ver com o conceito de pesquisa e com o conceito de extensão, concorda comigo?
Não dá para pensar pesquisa e extensão sem protagonismo do estudante. Projeto de pesquisa feito no isolamento, na bolha, como eu brinco com os professores, feito na bolha, não vale para o nosso conceito de pesquisa nos institutos. Extensão feita pelo professor ou um grupo de professores sozinhos, sem presença, sem participação, atuação efetiva de alunos, de estudantes, também não combina com o conceito de extensão que a gente quer para a rede federal. Portanto, temos aí uma questão de muito vigor. O protagonismo do estudante é fundamental para que ele possa se reconhecer como um agente de transformação social. Quando ele vai para uma atividade de extensão ali na comunidade e se sente interagindo de fato com aquele problema, com aquela comunidade, não tem dúvida, gente. O processo de formação dele potencializa sem medida. Cada um de vocês aí deve ter uma história para contar de experiências vividas nesse sentido. Do quanto é enriquecedor para um estudante experimentar esse contato com a realidade e produzir conhecimento a partir desse contato com a realidade, ou organizar, não é, a sua relação com o conhecimento, que produzir parece que é a ideia de que vai fazer algo novo, inusitado, não é? Não, de poder elaborar o conhecimento a partir desse diálogo com situações reais. E a nossa questão posta no sentido, no significado dos institutos federais, a interação com o território, mediante diálogo com os diferentes setores, articulação com os arranjos produtivos socioculturais, tanto locais quanto regionais. Isso está posto como compromisso, então ao fazer pesquisa e extensão vinculada ao ensino, nós conseguimos avançar nesse sentido. E as aproximações com o mundo do trabalho e as interações socioculturais, com certeza alargadas, na medida em que a gente alarga a nossa visão sobre currículo. Então eu retomo aquela imagem, aquela representação, que para minha cabeça funciona, vamos ponderar aqui que representação é uma coisa que pode funcionar para mim e para nenhum de vocês mais, não é? Mas essa figura aqui para mim diz o seguinte, olha, de novo, a realidade é o ponto de partida e o ponto de chegada. A aproximação com a realidade oferece conteúdo para elaborar perguntas e para aprender a interagir com a sociedade. E os professores ensinam os estudantes a perguntar e a construir com base na teoria. Então vejam, eu não estou falando aqui de espontaneísmo, não. Eu não estou falando aqui entra na sala, e aí, o que vocês querem aprender hoje? Não é essa doidice não, tá? Eu não estou falando disso. Eu estou entendendo que cada um aqui, como professor, como alguém competente aí numa determinada área de conhecimento, com um diálogo sistematizado em relação a um determinado conhecimento ou campo do saber, tem elementos para fazer escolhas para organizar esse currículo. Agora, o currículo não se resume nesse rol de escolhas que vocês fazem. Ele ganha vida no momento que vocês conseguem promover essa interação com o real e colocar essas teorias, esses princípios, esse rol de conteúdos todo que vocês elencaram em relação com isso que está posto na realidade. Então, o entendimento de que o currículo compreende ensino, pesquisa e extensão. Tá? Eu sei que nisso tem toda a discussão de como é que dimensiona. É para ter uma carga horária para isso, outra carga horária para aquilo. Não, a princípio aqui eu estou trabalhando o conceito e dizendo que aquele princípio pedagógico, a pesquisa como princípio pedagógico, se for executado, se for colocado em prática, ele já nos traz uma outra relação com o conhecimento. E aí a gente já está no outro patamar de conversa. Então não é exatamente, eu não estou falando aqui de inchar a carga horária do curso, porque agora tem que botar pesquisa e extensão. Quando a gente fala de curricularização da extensão, né, eu não sou uma especialista nessa discussão, mas acompanhei algumas discussões a respeito,
E o que a gente observa? Que um dos dramas que apareceu quando veio a discussão sobre a curricularização da extensão é qual é a carga horária que a gente põe. Então vamos colocar uma carga horária a mais para dar conta dos tais 10% que agora são obrigatórios, falando do curso superior, né? Curso de graduação. Então, não estou dizendo que agora a gente tem que sair por esses caminhos para discutir o curso técnico, não é isso. Eu estou falando conceitualmente, o quanto a gente pensa em extensão, o quanto a gente vai para a realidade, o quanto a gente vai para a comunidade, o quanto a gente dialoga com os diferentes setores e o quanto a gente organiza o processo numa perspectiva de pesquisa com o princípio pedagógico. Então, falar de indissociabilidade aqui implica reorganização curricular, implica redimensionamento das práticas pedagógicas, uma nova epistemologia para o ensino. Então, aquela ideia de que a gente tem uma organização piramidal, né? De que primeiro trabalha todas as bases, depois vem uma coisa ali do meio do campo, e lá no final vem a prática, as coisas mais complexas e tal. Parece que esse desenho já não cabe mais muito para a nossa concepção aqui de currículo. Parece que nós precisamos mudar um pouquinho essa figura, ou pelo menos entender que teoria e prática tem que caminhar junto desde o primeiro instante que esse menino bota o pé, ou que esse trabalhador bota o pé aqui na instituição. E um novo lugar para pesquisa e para extensão. Na prática, significa assumir o conceito aí de apropriação do conhecimento, ou seja, eu organizo o processo pedagógico de maneira que esse sujeito de fato vai se apropriar e vai tomar aquele conhecimento para si. E por isso ele terá autonomia ali adiante. Quando a gente fala de organização curricular, a gente tem o quê? A necessidade de, antes de qualquer coisa, perguntar quem são os sujeitos. Não tem como eu pensar em reorganização do currículo, em aprimoramento desse currículo, se eu não tenho clareza de quem são as pessoas, de quais são as suas necessidades, as suas expectativas. Se eu não reconheço os seus saberes, eu não tenho dimensão de quais são os seus saberes prévios, de quais são, no caso dos trabalhadores, sobretudo, não é? As competências profissionais que eles já possuem, inclusive a possibilidade de reconhecimento de saberes dentro do curso. É preciso ter clareza sobre a identidade dos cursos, e aí, acho que isso é resolvido para vocês, né? Nós temos a referência nacional para caracterizar a identidade de cada curso, que está posta lá no catálogo dos cursos técnicos e dos superiores. Temos o conceito de eixo tecnológico, que vem justamente para caracterizar essa identidade, e temos agora, mais recente, eu não sei se todos vocês estão familiarizados com isso, as áreas tecnológicas, o que é uma área, o que são as áreas tecnológicas? Segmentações dos eixos tecnológicos. Então eu coloquei aqui, só imaginando que talvez nem todos estejam tão enfronhados com essas áreas, um exemplo no caso de informação e comunicação. Para esse eixo foram identificadas 3 áreas: desenvolvimento e operação da infraestrutura, gestão e segurança e telecomunicações. Para todos, com exceção de 2 eixos, os demais todos têm uma segmentação. O conceito de itinerário formativo tem um valor fundamental quando a gente faz essa reorganização dos cursos. Por quê? Porque eu vou precisar, pelo que diz nas diretrizes, eu preciso identificar no curso a habilitação profissional técnica, ok, novidade nenhuma, as saídas, as possibilidades de saída intermediárias correspondentes às etapas de profissionalização, de qualificação profissional técnica, e as possibilidades de especialização profissional técnica. Isso hoje é uma exigência, ou está posto como uma exigência ali nas diretrizes curriculares. Até um dia atrás a gente não tinha, um curso fazia, outro não, era uma coisa um pouco solta. Então, está aqui um motivo de ordem bem prática para a gente discutir, sim, o curso no escopo de um itinerário formativo. Para que ele não fique, para que, por exemplo, os nossos cursos de qualificação profissional de FIC não sejam ofertas isoladas e, às vezes, sem sentido. Não é? Desperdiçando, às vezes, uma carga horária até de um profissional que poderia estar ali incorporando, juntando força num trabalho mais estruturado, num determinado curso. E
A outra questão é que o desenho curricular ele pode acontecer de diferentes formas, por áreas de estudos, por projetos, núcleos temáticos, outras formas de organização. Aí a gente tem muita liberdade de criação. E eu digo para vocês assim, ó, é para criar mesmo, inventa mesmo. Porque às vezes de uma ideia que pareça inusitada, pode sair uma possibilidade muito rica do ponto de vista pedagógico. E quando eu digo isso, eu estou lembrando de colegas que às vezes quando a gente discutiu o projeto lá atrás, né, em outros anos aí bem para trás, apareceram algumas ideias que eram consideradas, nossa, que maluquice, como é que faz isso? Não, vamos tentar, vamos fazer, vamos buscar, vamos desenhar, vamos pôr isso num desenho. E aí, às vezes, nasce uma proposta interessante. É claro que qualquer proposta dessa não pode ser doidice, como eu tenho dito, tem que respeitar todos aqueles princípios colocados anteriormente ali, né? Mas está livre para criar. E como estruturar esse currículo? Não é? Então tem que ter o entrelaçamento entre os componentes curriculares, tem que ter uma abordagem contextualizada e integradora, tem que ter nexos entre conteúdo e realidade e entre teoria e prática, tem que viabilizar a integração das áreas de conhecimento, diálogo entre conhecimento científico e tecnológico, sociais, humanísticos, enfim, tudo que compõe esse currículo, e tem que superar a fragmentação e a visão hierarquizada do conhecimento. E aqui nesse trem, nessa última fala, eu sei que o bicho pega. Porque aqui é aquele pedaço, talvez, onde cada um se agarra, eu preciso de X carga horária para dar conta do meu conteúdo, e aí a briga é séria, né? Então, assim, significa lidar com esse tensionamento. Fazer revisitação de currículo, reestruturação, significa lidar com isso, sim. Vamos lá. Carga horária X, ok, beleza. Mas antes de discutir a carga horária, vamos olhar outros aspectos para depois a gente tentar colocar isso, quantificar e chegar numa equação viável para esse currículo. Então deixa eu ver se eu consigo dar algumas pistas que sem pretensão alguma de ser solução, mas assim como pistas de alguns exercícios que a gente já fez. Quando a gente vai construir a matriz de referência e a estrutura conceitual e metodológica do curso, ao invés de a gente fazer esse exercício de pensar o rol de conteúdos, né, numa visão isolada de cada disciplina, sobretudo daquelas disciplinas que são historicamente aí sacramentadas, não é? Que tal a gente partir para um exercício de problematizar os fenômenos, considerando o contexto, a realidade de atuação desse técnico? E aí a gente tem uma outra conversa. A gente traz para a mesa fatos e situações que são relevantes para compreender o mundo numa perspectiva ampla, já que a gente está falando de formação humana integral, mas para compreender os processos tecnológicos implicados nesse curso, do ponto de vista econômico, histórico, ambiental, social e cultural. Ao fazer esse exercício, começam a emergir quais são os conteúdos necessários para esse curso. E seguramente vão começar a aparecer aí possibilidades de integração. A gente começa a mapear. Aí, já que eu falei em mapear, o que eu percebi nas minhas experiências aí? A importância de a gente lançar mão de algumas ferramentas para organizar melhor o nosso trabalho. Por exemplo, uma ferramenta que eu usei em algumas experiências foi o mapa conceitual, que ajudou demais. Às vezes a gente até brincou de colocar as coisas em cartelas, vai colando tudo na parede, lá um trabalho bem oficina mesmo, bem todo mundo mão na massa. Cada um vai colocando a sua visão e vai colocando na cartela, e aí mexe com essas cartelas, liga para cá, liga para lá, isso aqui tem relação com o quê? E aí vai fazendo o desenho curricular. E lá adiante começa a organizar isso na forma de um componente curricular, e começa a se perguntar o que relaciona com o que, então o que é preciso trabalhar antes, o que é preciso trabalhar depois. Então eu acho super importante, sendo bem prático assim, pensar em alguma ferramenta. Eu dou um exemplo só, o mapa conceitual. Talvez vocês hoje, com tudo que tem de riqueza aí
de alternativa das mídias, vocês tenham certamente outros exemplos de ferramentas que podem ser utilizadas, não é? Ou até não necessariamente, se acham que é muito primário, é lúdico demais e não gosta do lúdico, não quer brincar de botar cartela na parede, faz no computador, tem ferramentas maravilhosas para o próprio mapa conceitual, para trabalhar de forma coletiva ali no computador. E às vezes, se a dificuldade é encontrar todo mundo, porque eu sei que tem essa dificuldade, para fazer tudo ao mesmo tempo, faz à distância. Cada um no seu tempo, na sua casa, brincando com alguma ferramenta ali virtual, e todo mundo vai contribuir para a constituição, para esses mapeamentos todos que a gente precisa fazer para chegar numa coisa que seja plausível, não é? A mesma coisa, explicitar teorias e conceitos. Então eu olho para esses fenômenos, quais são as teorias, conceitos, fundamentos e tal que vão nos ajudar a compreender esses fenômenos. Vai lá e faz esse mapeamento. Quais são, aí começar a caracterizar o que tem a ver com formação geral, o que tem a ver com formação específica. Vejam que a gente ainda não está empacotando em disciplinas. A gente está tentando ler o que é o conteúdo desse curso. E aí, em algum momento, a gente parte então para a organização dos componentes curriculares e para dar referências para as práticas pedagógicas. Então, sabemos que existem alguns pontos de atenção ou fragilidades nesse processo. A separação entre teoria e prática, entre pensar e fazer, né? Porque a gente de fato tem dificuldade para isso, e aí, não vamos negar, é necessário sentar e discutir. O professor da formação geral com o professor da área específica, da técnica específica, vai precisar discutir, olha, o fenômeno tal, como é que a gente entende esse fenômeno? E aí eu preciso do olhar do camarada da física, do camarada da matemática, do camarada lá da sociologia, por aí vai. Esse exercício, essa experimentação é fundamental para chegar num resultado diferente. Porque se não for dessa forma, pelo menos pelas experiências que eu vivi, se não for dessa forma, a gente só tem outra, que é aquela de alguns iluminados sentam e tentam fazer uma redação melhorzinha para aquele projeto pedagógico que existe ali. Porque vamos lá, vocês não estão partindo do zero, vocês estão partindo de um projeto que já existe. Então ninguém está dizendo que é para pegar e jogar aquilo fora, mas a gente quer chegar numa coisa diferente. Então usar algumas estratégias diferentes vai auxiliar nesse processo. Então, entra tudo nessa conversa, né? As visões conservadoras, as mais ousadas, mais arejadas, tudo vai pesar para que a coisa ande mais tranquila ou não. Mas tudo faz parte do processo, né? Porque diferente disso, só funciona aquela coisa de, pega meia dúzia que escreve bem aí e bota esse projeto de um outro jeito, de diferente, e que pareça melhor e fica tudo certo. Não é isso que a gente quer, né? Então aqui, gente do céu, indo para a parte final, eu quero só compartilhar com vocês algumas sugestões ou uma forma de organizar o processo que eu experimentei numa das últimas atividades relacionadas à reestruturação de curso. Particularmente foi no curso, especificamente foi no curso de técnica em agropecuária, no integrado, ali no campus Planaltina do IFB. Então, como que a gente trabalhou? Primeira etapa, mapear avanços, expectativas e desafios, que eu acho que é um pouco o que vocês já estão fazendo, né? Então, o que é preciso fazer? Avaliar o projeto pedagógico existente. Avaliar como? Envolvendo todos os implicados nesse projeto. Os professores, os estudantes, os que já estão, os egressos, os representantes aí do mundo do trabalho que tenham condições de dialogar a respeito dessa formação. Então, abre o horizonte, dialoga, busca elementos para pensar com os diferentes olhares. Elabora o inventário desses avanços, identificando os avanços e desafios, os pontos de atenção e as fragilidades. E, a partir disso, vamos então discutir onde que a gente precisa mexer, o que precisa ser mexido, o que precisa ser revisitado, refeito, redimensionado nesse projeto. Então aqui, para depois, se alguém quiser olhar, tem até algumas sugestões de tipo de atividade e tal que podem ser interessantes. Partimos em seguida para um diálogo analítico reflexivo
socializar esse inventário de avanços e desafios, realizar o alinhamento das visões e expectativas, para que a gente possa, então, partir do mesmo ponto para conversar. Não é dizer que agora, a partir daqui, todo mundo pensa igual. Não, nós sabemos sobre o que a gente quer se debruçar nesse processo. Então, tentando dar um exemplo aqui, para não parecer que eu estou falando de coisa abstrata, a Gabi me ensinou. Como é que é, Gabi? Para eu ir lá para o arquivo, porque não funcionou o link aqui. Cadê a Gabi? Gabi é aqui, esse aqui, show. Ó, a gente fez esse processo de dialogar com todo mundo, de ouvir aluno, de ouvir egresso, de fazer roda de conversa, de debate, de discussão. Fizemos um bando de coisa. Não foi? Foi. Não foi. Deu errado. A gente fez um bocado de escutas, usar esse termo, está tão bonito na moda, né? A gente fez um bocado de escutas. E aí a gente vai lá e organiza isso numa forma para poder ser ferramenta de conversa. Então a gente foi lá e categorizou o assunto a partir desse grande mapeamento resultante das escutas. Identificamos os problemas e as proposições. Então, por exemplo, em relação ao perfil do egresso, a pergunta era: qual o perfil do egresso? E aí um aspecto que ali estava problemático, o pessoal queria responder, qual é o perfil socioafetivo e educacional dos estudantes, suas necessidades e expectativas. No momento em que estava muito fervendo a questão das demandas dos jovens e parará, grupos sociais muito diferentes. Por exemplo, em relação à carga horária, a pergunta era: quais as regras a serem observadas para compor a carga horária do curso? Aí tinha duas proposições bem claras nas manifestações: reduzir a carga horária e discutir a possibilidade de semestralização, especificamente lá para aquele curso. Gente, isso aqui foi uma coleta resultado. Nesse exercício de revisitar as minhas memórias aqui no Note, eu esbarrei com o quê? Com as gravações, por exemplo, a gente fez entrevista com dezenas de professores para ter um negócio bem organizadinho, bem consistente. Então, vai do quanto a gente quer mergulhar realmente no processo, não é? Sobre integração curricular, então tem ali nas proposições: partir da prática social e de problemas reais do contexto que o campus atua, fortalecer as práticas profissionais mediante estágio curricular, prática profissional orientada, realizar atividades como feiras, enfim, tem todo tipo de sugestão. Por exemplo, potencializar, explorar de forma orgânica a potencialidade das UEPs, as unidades educativas de produção, que são os grandes laboratórios. Vocês aqui não trabalham, né, com a parte de agropecuária, necessariamente, de forma geral, no eixo tecnológico e recursos naturais, a gente precisa muito do campo para realizar as atividades, do campo real, né? Do boizinho de verdade, da vaquinha de verdade, da galinha, da planta, de todo o processo vida real. E isso chama lá o EP, tá? Só porque depois, se alguém for olhar esse material aí, não vai entender o que é. Então, Gabi, socorro, voltamos. Então, a gente faz esse mapeamento. Vejam que aqui ainda a gente não está descartando nada. A gente ainda está num processo analítico, como é que eu chamei bonito ali? Analítico reflexivo. E aí... beleza? Então a gente lança mão de estratégias para poder colocar o assunto para ferver e para a gente conseguir ser radical, para conseguir ir para a raiz, não ficar ali na superfície só, né? Em seguida, necessariamente definir o perfil do concluinte, e aí não sei o quanto isso é uma coisa consensuada já entre vocês, mas a importância de ter como ponto de partida o perfil. E aí, quando nós falamos do perfil como ponto de partida, nós temos a necessidade de olhar o que está no catálogo, lembrando que o catálogo foi atualizado agora, recentemente, há 2 anos, portanto, talvez tenha lá alguma novidade, ou não. Ele foi resultado de uma construção com representações das diferentes redes, talvez tenha alguma novidade para auxiliar, e entendendo que o perfil não se resume àquilo.
aquela é uma referência importante, é para usar como referência, mas é preciso dialogar com o contexto onde esse curso vai acontecer. Então aí vem a tarefa de se perguntar qual o perfil que desejamos formar, onde atuará, que campo de atuação, qual é o momento do processo produtivo relacionado a esse curso, quais os conhecimentos, saberes e competências profissionais e pessoais são necessários, quais valores éticos, estéticos, políticos, e aí a gente consegue dar uma nova redação para esse perfil. Aí, de novo, o exercício eu até tinha separado aqui, não vou mostrar porque não dá mais tempo. A importância de usar alguma estratégia para conseguir promover esse diálogo sobre o perfil, um mapa conceitual ou qualquer outra coisa que permita representação para todo mundo dialogar e o negócio ser menos enfadonho, né? Porque senão chega uma hora que também fica um pouco cansativo. E aí vai para a definição da estrutura conceitual e metodológica do curso, onde a gente faz um pouco aquele exercício que eu mencionava antes, né, de problematizar esse contexto onde o técnico vai atuar e trazer de lá elementos para identificar a partir disso a teoria, os conceitos, os fundamentos que irão constituir os componentes curriculares. Estabelecer eixos estruturadores para o curso. Então é uma ideia, isso para a gente lá era uma orientação, não necessariamente é isso que vai funcionar para vocês, mas uma ideia de que a gente pensasse a organização curricular a partir de alguns eixos. No sentido de tornar mais orgânico mesmo, porque senão a gente fica naquela coisa de o que eu boto para cá, o que eu boto para lá, o que é no início do curso, o que é depois. Então se a gente acha algum eixo de organização da abordagem, talvez fique mais fácil. E definir o desenho curricular, organizando os componentes com as respectivas cargas horárias. Uma hora tem que chegar nisso, não tem jeito. E aí, fechando, o entendimento da importância de organizar o processo de acompanhamento e avaliação dos cursos. Por quê? Porque se a gente organiza esse processo de uma forma mais sistemática, para que aconteça a avaliação de forma mais sistemática, talvez a gente consiga superar um pouco essa ideia de que tem uma hora que parece que a gente tem que resolver tudo e fazer a avaliação como se o mundo tivesse desmontado e a gente tem que começar tudo de novo. Então, organizar bem a gestão colegiada dos processos de acompanhamento e avaliação. Por exemplo, vocês têm até o NDE nos cursos técnicos, o que é excelente, porque já é um desenho, já é um jeito de organizar o processo. Fazer essa avaliação sistemática do curso, avaliação docente, avaliação diagnóstica dos alunos, os processos de avaliação e uma questão que nem sempre a gente consegue resolver ainda, que é o acompanhamento a egressos. Porque se eu tenho um acompanhamento a egressos sistemático, eu tenho o tempo inteiro elementos para retroalimentação do curso. E isso já é um ganho para cada curso, não é? Então, minha gente, desculpa ter tomado tanto tempo da tarde de vocês e estourado o horário pra caramba, mas assim, isso tudo eu vou pensando à medida que eu fui pensando o que falar, vinha cada vez mais coisa, porque de fato, como eu disse no início, o que eu compartilho aqui é resultado de um processo onde a gente mergulhava mesmo. E com certeza com todas as coisas que vocês estão encontrando aqui, com a resistência de um e de outro, com a indisposição do outro que se finge de morto, o outro que acha que não é com ele, o outro que está faceiríssimo, o olho brilha quando fala em reestruturação curricular, o outro que pensa que currículo é aquele papel, que não é mais papel, aquele negócio que está publicado lá no site, que diz que é o projeto do curso. Enfim, minha gente, tudo isso faz parte do processo. Agora, como a gente vai lidar com isso, tem muito a ver com a maneira como a gente entende o nosso trabalho. Eu sempre entendi que o meu trabalho no sentido mais profundo, teria como resultado aliadante transformar pessoas, transformar mentes e corações. E por isso eu me jogava com mente e coração, acreditando que isso era necessário para, de fato, a gente realizar um trabalho coerente, consequente. Então, se a gente faz isso com visão crítica, com radicalidade, no sentido de querer ir à raiz, de não ficar ali na superfície só querendo botar uma maquiagem, se a gente tem uma postura propositiva, por mais que às vezes a gente esteja de saco cheio já com algumas coisas que vão e voltam, se a gente
assumir que o nosso lugar é de proposição, ousadia faz bem, criatividade, aproveita que isso é uma dádiva, e compromisso social, com certeza, o projeto de curso vai ficar muito melhor do que está hoje. Né? E vocês, para além de cumprir uma necessidade institucional, estarão tornando o trabalho de vocês muito mais significativo. Né? Digo tudo isso a partir do que eu vivi. Né? Então, se ainda tiverem disposição e quiserem dialogar, eu estou à disposição. Muito obrigada pela paciência. Então, colegas, tem alguns papeizinhos que foram distribuídos na entrada. Se alguém quiser fazer alguma colocação por escrito, passar para a gente, a Isabela, a Marcela estão recolhendo e a gente pode colocar para Nilva. Mas também o microfone está disponível para aqueles colegas que querem colocar oralmente, tá bom? Como vocês preferirem, são as duas opções para atender aos tímidos e também aos colegas que não, né, podem colocar aqui diretamente. Algum papel? Janaína ali. Mais alguém? Podemos fazer assim então, Nilva? Eu vou ler os papéis. Alguém quer fazer alguma colocação direta no microfone? Ele é sem fio, vai até vocês. Maria quer fazer? Está aqui? Foi você que escreveu, Maria, com essa letrinha pequenininha da pessoa sem óculos. Eu vou tentar, mas... eu vou passar para a Nilva. Ela vai ler. Ela está de óculos. A ceguinha pedindo ajuda para outra ceguinha. Diante do... Oi. Diante do anseio... Peraí. Nossa, que alto isso aqui, a bateria dele acabou, hein? Diante do anseio de comprimir em 3 anos de formação de cursos integrados os mais diversos conteúdos, julgados necessários tanto para os desafios cotidianos da vida profissional, da área específica, quanto para a possível verticalização, como não sufocar a necessária formação humana e vivências sociais e extracurriculares. Será necessário abrir mão da parte dos conteúdos? Será suficiente se investirmos no desenvolvimento de habilidades e competências que as capacite para buscar os conteúdos não contemplados? Eu acho que essa é uma pergunta que vocês vão ter que responder, debater no âmbito de cada curso. E, gente, não tenho dúvida, assim, de tudo que eu vivi, sempre era, esse problema, essa questão da carga horária, sempre é um nó. Porque se cada um faz a sua lista de conteúdos e diz, olha, eu preciso disso, carga horária X, não há equação que dê conta. Não existe matemática na face da Terra, pelo menos em tudo que eu experimentei nesses 30 anos, que dê conta de um resultado satisfatório, no sentido de deixar todo mundo feliz. Não tem. Então eu acho, por isso que eu acredito que fazer a discussão, mesmo que seja um pouco mais demorada, mas com esse exercício de ir para a roda, de visualizar, eu não posso querer dizer se é necessário ou não o tempo que o outro está demandando, eu não posso querer concordar ou deixar de concordar, se eu não estou entendendo do que ele está falando. E para entender, não tem outro jeito, tem que conversar. E é um exercício, quer ver uma coisa, um exercício que não tem exatamente a ver com carga horária, mas eu estou lembrando aqui e acho que vale a pena compartilhar com vocês. Para nós, um dos dramas maiores lá na discussão desse último curso de agropecuária era a questão da integração. A gente tinha muita dificuldade, vejam que eu sempre me incluo aí, né, como pedagoga, que não necessariamente e não mesmo domino qualquer conteúdo ali do curso, mas faço parte do processo, sou responsável, então vou ali junto conversar, sem medo de ser feliz. E aí a gente, com esse drama do como é que
integra esses troços? Como é que a gente chega nisso? Nós nos dispusemos a fazer o seguinte exercício: simular atividades integradoras envolvendo o conjunto de professores. Então a gente foi lá, definiu 2, 3 professores da técnica, 2, 3 de formação geral, e eles pararam e foram elaborar uma proposta de atividade prática mesmo, vivência, experimentação, para a gente ir para campo, fazer como se nós fôssemos uma turma de alunos. E a gente foi vivenciar, fazer essa experiência. Foi maravilhoso. Eu, como pedagoga, assim, rolava de feliz, né? Porque estava ali o exercício do professor de física tentando entender o olhar do outro camarada de uma técnica específica e dialogando, e um perguntando para o outro, e papapá, e por esse caminho, então, vai construindo possibilidades. Não está dada essa resposta, não está pronta. E seguramente, se cada um for querer defender como se fosse um território, e numa linha de território contestado, não é? Ah, porque esse aqui é meu, ninguém tasca, ninguém entra, não tem equação matemática que resolva. A carga horária vai ficar absurda. E aí a gente tem que se perguntar se é necessariamente de volume de conteúdos e de carga horária que se faz uma formação de qualidade social. Será que é exatamente o volume que assegura a qualidade? Ou são outras condições aí que a gente pode, quem sabe, mudar ao repensar esse currículo? Eu sei que eu não respondi, talvez, o que a pessoa esperava, né? Eu sei que eu não estou dando uma solução, mas eu não teria nem como. Essa solução que tem que construir são vocês no curso. E é problema, é sensível a questão. Bem sensível. Não se sintam acanhados em admitir que é problemático. Vai ter que pensar junto, tensionar, discutir, gerar embate, desentendimento até, de repente, né? Mas se todo mundo se dispuser assim, ó, e com outra coisa que eu tenho observado muito, assim, observei muito ao longo das experiências, o quanto é difícil, de repente, eu, professora, componente da disciplina X, sacramentada, historicamente sacramentada, né? Vamos lá, uma química, por exemplo, só para puxar brasa para a sardinha da Fabíola. Eu sou lá da química. O quanto é difícil, eu preciso estar muito aberto para dialogar tranquilamente com o outro professor ali da técnica e de repente dizer para ele, olha, eu não estou conseguindo enxergar nesse fenômeno aqui, será que eu entro? Como que eu entro? E onde é que está a relação minha da química com o teu campo de conhecimento? Então tem que ser um exercício de muito despojamento mesmo, né? A gente tem que estar humilde na história, não achar que é dono do saber, que tem a resposta, enfim, chega, senão vai virar terapia. Eu estava enrolando aqui para ver se chegava mais uma, porque senão eu vou embora. Essa consegue ler? Vai lá então, exercício. Ele faz uma referência em relação à limitação de carga horária de 1.800 horas, ligada à parte básica. E pergunta se há alguma flexibilidade, qual a sua visão em relação a essa questão. Quando a gente entra nessa discussão, né, sobre o que está posto para a base nacional comum curricular e o que está posto como carga horária ali nas diretrizes, aí, minha gente, o entendimento é assim, tem coisas que estão muito claras ali, né, nos referenciais, nos dispositivos. Essa questão das 1.800 horas é uma delas, né, que não está restando dúvida ali de que foi colocado um teto. Eu diria o quê? Primeiro que assim, isso que hoje está posto como diretriz nacional e como dispositivo legal é resultado de construção social. Então, na medida em que a gente não consegue enxergar, não acha plausível, não acha razoável o que está posto, resta colocar isso em discussão, e há fóruns para isso, né? O pró-reitor de ensino de vocês hoje mesmo, eu sei que está numa discussão lá no Senado sobre essa questão da reforma do ensino médio. Como ele tem um tanto de gente, vocês devem estar recebendo aí nos zaps da vida toda hora, debate não sei onde, a live não sei
sei das quantas, não sei onde no YouTube o debate acontecendo. Gente, temos que participar desses debates, dessas conversas. Porque a gente sabe, nos institutos federais nós conseguimos avanços, há vários institutos aí que com certeza já conseguiram avançar bastante e talvez até tenham construído soluções em termos de carga horária que sejam mais interessantes. Nós sabemos que a qualidade, bem nesse sentido de qualidade social mesmo, do trabalho que se faz nos institutos, evidentemente tem sido mais elevada do que em outras redes, em outras instituições, mas isso não é motivo para a gente achar, nós já somos bons, fazemos o melhor, deixa quieto. Não, essa questão do ensino médio, da forma como ele está desenhado, tem a ver conosco, porque a gente, inclusive, lembrando, né, quando os institutos foram criados, eles foram criados, uma das finalidades tinha muito a ver com o fortalecimento da qualidade da educação básica. E aí não se falava só de ter instituições novas de excelência. Eu, aliás, sou uma que detesto esse negócio de dizer que o Instituto Federal é a instituição de excelência. O meu instituto mesmo tem umas manias aí de se considerar a referência. Eu abomino essa visão, porque eu entendo que todos temos que ter qualidade, todas as instituições. Está dito ali na Constituição, direito à educação e ao trabalho, de qualidade, promoção de permanência e êxito, está dito na Constituição, não é nem na EDB, tá? A conversa começa lá na instituição. Então não tem que ficar querendo ser o melhor, ser o bambambam. Não é por aí a conversa. Agora, que nos institutos, por todas as condições objetivas que a gente tem, inclusive essa liberdade, né, de poder estar discutindo aqui um projeto pedagógico e colocar até em questão a carga horária e discutir que a forma de organizar deve ser outra e tal, tudo isso não tem em todas as redes, desse jeito aqui que a gente tem. Com esse tempo, por exemplo, de sentar aqui, que para alguns às vezes é um pouco enfadonho, cansativo e tal, gente, isso aqui é primoroso, porque tem rede que não consegue fazer isso, que se mata para conseguir criar um momento, né, de construção, de aprofundamento. Então, estou dizendo tudo isso, tem uma pessoa lá atrás pedindo. Eu estou dizendo tudo isso para falar assim, que se essa carga horária é entendida insuficiente, primeiro, que do ponto de vista matemático mesmo, eu acho que a gente tem que ter um engajamento da rede para, quem sabe, mudar essas referências que existem hoje no ensino médio, e por outro lado tem essa questão interna que não é necessariamente uma conta exata quando a gente vai identificar os conteúdos entre formação geral e formação específica, né? Fala, professora. Nilva, boa tarde. Sou professora Luciana de História. Uma questão, pela sua experiência de percorrer o Brasil, que eu queria perguntar para você, duas, na verdade. Primeiro, como vocês se lidaram com isso em alguma instituição, na curricularização, mas basicamente, concretamente, né, no PPC? Como que vocês lidaram com uma carga horária, se lidaram com isso necessária, para fazer o resgate de conhecimentos dos estudantes? Sendo mais objetivo, né? Nós temos um grande problema de reprovação, cada curso tem um perfil diferente. Se a gente pegar, por exemplo, o curso de eletrotécnica, a maior parte dos nossos estudantes, mais de 50%, entra com nota abaixo de 50% do valor da prova de ingresso, e quando a gente pega nossos alunos, por exemplo, de informática, é o oposto. A maioria é acima de 50% do valor da prova. Além disso, a amplitude dessas notas de ingresso vai desde a nota de corte, 12 até 30 e tantos pontos, se você pegar algumas turmas como automação, informática, edificações. Temos turmas que são amplamente masculinas, como as do eixo de indústria, controle de processos industriais, e outras turmas que são predominantemente femininas, como do eixo de infraestrutura, de informação e comunicação. São perfis muito diferentes. Numa região que a nossa educação básica, no caso dos nossos estudantes do integrado fundamental, é muito precária. Do Rio de Janeiro é uma das piores do Brasil e de Campos do Goytacazes é uma das piores do Rio de Janeiro. Então, como que a gente concretamente lida com esses estudantes, aí partindo do contexto,
do real, do nosso território, do nosso Instituto Federal Fluminense, campus de Goitacazes, que pega estudantes do Norte Fluminense, Noroeste Fluminense. Como vocês lidam com isso? Por quê? Porque ao reduzir, e de fato precisamos fazer isso, é o que está no momento, embora a gente possa discutir que construção foi essa, dessas 1.800 horas já que foi feita nos 2 últimos governos, mas sem entrar nesse mérito, como que a gente faz para conseguir resgatar esses estudantes? Porque é conhecimento, é conteúdo, eu preciso de um professor, mas eu vou fatalmente reduzir. Eu não estou entrando no mérito, estou entrando na questão que eu tenho menos carga horária para trabalhar com esses estudantes, conteúdos que já vêm defasado. Aí, uma segunda questão, então, primeiro, como lido com isso? A segunda questão, se vocês lidaram ou não lidaram com a questão de uma desigualdade brutal que a gente tem aqui no ensino médio integrado. Se a gente pegar de cada 10 estudantes reprovados no primeiro ano do ensino médio integrado, 7 deles são estudantes cotistas. Então, de todos os estudantes reprovados, 70% são estudantes cotistas, porque são, de modo óbvio, aqueles que cursaram todo o ensino fundamental da escola pública. Então, vocês lidaram nessa questão, de alguma forma, geral, né? Lidaram em algum momento com essa questão de ter uma grande taxa de reprovação, embora a gente não esteja tão fora assim da média nacional, mas temos uma grande taxa de reprovação. E 2, se vocês lidaram com essa situação de ter essa desigualdade grande entre cotistas e não cotistas e como isso foi resolvido na hora da curricularização. E aí, desculpe se a pergunta é rasa, de carga horária, mas assim, não vai além da questão de reservar tempo para conteúdo, para pensar para o Enem, mas sim resgatar esse conhecimento que claramente está defasado. Eu acho, Luciana, é isso? Professora Luciana, acho que a tua questão não é rasa, embora ela põe em questão a carga horária, né? Ela de alguma maneira repercute na questão da carga horária, mas ela não é rasa, aliás, ela é dramática. Por quê? Porque essa questão, pegando o primeiro aspecto, essa questão da falta de base, da chamada falta de base, falta de conteúdos básicos, essa questão aparece em todas as discussões de currículo que a gente vê mundo afora aqui. Eu não tenho dúvida disso, assim, eu não lembro de uma experiência em que alguém tenha dito, não, isso não é problema para nós. A não ser que seja uma instituição que esteja fazendo uma grande peneira no acesso. O que hoje eu acho que já são poucas que cometem esse crime, né? Que eu acho que é um crime, porque o acesso é para ser democrático, né? Então, se a gente assume essa questão da democratização do acesso, a gente necessariamente vai esbarrar com esse problema. E aí eu te diria o seguinte, Luciana, eu não consigo te dizer, Brasil afora, né, se a gente tem experiências exitosas em relação ao enfrentamento dessa questão. Eu consigo te dizer de uma das questões que a gente tratou de forma bem dedicada aí, recentemente na última experiência no IFB, que foi o reconhecimento desse problema e assumir que nós precisávamos fazer uma avaliação diagnóstica e enfrentar o problema. Não adiantava, assim, fechar os olhos, que é aquela história de tapar o sal com a peneira e esperar para no conselho de classe do primeiro bimestre começar a choradeira de dizer, eles não dão conta, eles não têm base, eles não... Isso é sabido. A gente não tem mais uma situação em que isso não aparece como problema. Isso não é para todos, mas para a maioria isso vai ser problema. Então a gente partiu para um processo, uma medida pedagógica, que eu entendo como uma medida pedagógica, institucional, porque a gente sempre diz, tem que começar o trabalho de cada disciplina fazendo uma avaliação diagnóstica e tal. Na prática a gente sabe que uns fazem, outros não fazem, às vezes acho difícil também pensar isso, tudo picadinho. A gente experimentou uma tentativa de elaborar um processo diagnóstico com o conjunto dos estudantes no momento do ingresso, depois que eles matriculados, né, quando eles ingressassem mesmo, com a participação nessa linha aí, né, que eu gosto do diálogo entre o técnico e o professor da formação geral, com a participação de professores de todas as áreas de formação geral e de todos os recortes de conhecimento da formação técnica específica. Aí nós construímos, eu estou falando contigo e lembrando das cenas aqui,
A gente foi para um laboratório de informática, vamos trabalhar junto agora, vamos elaborar essa avaliação. Construímos os critérios a partir do olhar desses diferentes, uma proposição, né? A partir desses diferentes olhares, construímos uma avaliação na forma de uma prova, né, que era o jeito como a gente entendeu viável, pode até ter formas mais interessantes de fazer isso. Fomos validar isso no coletivo e aplicamos isso com todos os estudantes. E uma vez aplicado, fizemos uma análise dos resultados com a participação de professores novamente, ampliando até o grupo, naquela linha assim, ó, vamos lá, todo mundo vai olhar o que deu aqui e vai ajudar a entender o que está acontecendo. E aí a gente foi para uma discussão com o coletivo do curso para pensar nas medidas para amenizar o problema, porque o problema estava posto. Então, o que eu te digo? O nosso curso, e não, assim, não saberia te responder qual a melhor solução do ponto de vista de organização prévia para lidar com isso. Acho que o que precisa de antemão é essa clareza de que um tempo no início do curso deverá ser destinado a esse trabalho mais de criar condições para esses estudantes avançarem. Nós fizemos isso, como foi muito recente, foi uma das minhas últimas experiências como pedagoga viva, agora é outra pedagoga, eu não sei se eles repetiram, e nem quero saber, porque senão eu vou ficar muito triste, porque eu desconfio que não. Porque deu muito trabalho, deu uma trabalheira do cão, e só por conta da ideia de dizer assim, não gente, é sério, isso é problema, vamos lá, bota todo mundo para funcionar, e aí... Gente, eu vi professor, e aí é um exercício, isso eu chamo também, Fabiola, de formação continuada. Porque o que a gente viu nesse momento? O professor lá da agropecuária, que lida com boizinho, dialogando com o professor de matemática, e o cara da matemática, e agora eu estou lembrando de uma cena bem real, assim, o cara insistindo num determinado conceito de uma forma bem convencional, e o outro questionando ele, tinha um embate acontecendo aí, até que eles chegaram no encaminhamento. Então, o que eu quero dizer com isso? Isso não soluciona o nosso problema. Gente, mas faz parte do processo. Tem muita coisa implicada aí. Tem muita coisa implicada. Não dá para recuperar de forma mágica lacunas que ficaram de um processo ruim que aconteceu na escolarização prévia desse menino. Mas também não dá para fechar os olhos. E aí, quando ele chega dentro da instituição, tem esse problema do professor que é mais sensível, encara o problema e tenta solucionar, ou tenta contribuir para superar, do outro que não está nem aí, que acha que tem que tocar a vida a partir daquele ponto e se definir. Então, acho que é uma questão que tem que ser tratada do ponto de vista pedagógico. Acho que, em termos de carga horária, significa pensar, olha, clareza para entender que quando o estudante chega, ele apresenta esse problema. E nós vamos ter que ter tempo para lidar com isso. E aí tem um mecanismo já para lidar com isso. A tal da semana pedagógica, contemplando esse assunto como pauta, pensando na estratégia, realizando a intervenção e papapá. Então, não é uma, assim, que não dá para, vou criar nivelamento, não existe isso. Não tem como fazer nivelamento da cabeça do sujeito. Não tem, gente. Então, abomino essa palavra, inclusive. Nunca consegui achar uma outra mais bonita para botar no lugar. Nivelamento ainda é o que faz as pessoas se entenderem, né? Estamos falando disso. Mas faz muito sentido esse problema. E a outra questão dos cotistas, Luciana, aí eu não sei te dizer se esse problema se apresenta dessa forma em todos os lugares. Porque eu te digo que eu não tenho uma leitura sobre isso bem palpável. Sei te dizer que na graduação não foi isso que aconteceu, né? Na graduação... Na graduação também não. As pesquisas no médio integrado, as poucas que tem na rede federal, estão indicando a mesma coisa daqui. Mas o superior aqui não. O superior aqui é igual o nacional, está mais ou menos separado. Porque me chama a atenção justamente por isso, porque não foi o que a gente vivenciou na época da graduação. Eu cheguei a tratar desse assunto mais de perto, mas em relação ao técnico eu não sei te dizer. Confesso que o técnico integrado eu não sei te dizer. Mas eu penso que é a mesma dimensão que está em questão, a pedagógica. E aí uma dimensão política, que é o seguinte:
Não adianta vir com a conversa de que ao ampliar o acesso, abrir, ofertar mais vaga e tal, a gente assegura o direito à educação. O direito tem que ser traduzido em permanência e êxito. E para ter permanência e êxito, o sujeito tem sim que ter a vaga, entrar, e ao entrar eu tenho que reconhecer esse problema que tu mencionaste na pergunta primeira, e aí lidar com esse problema, senão eu não vou conseguir fazer esse menino ter êxito. E aí meu trabalho vai por água abaixo. Então tem duas dimensões aí, política e pedagógica, né? Se o mecanismo de acesso é, por exemplo, sorteio, tem toda uma celeuma e uma discussão sobre sorteio, se é válido ou não para acesso. Eu digo o seguinte: a princípio, como estratégia, como procedimento, não chega a haver muito problema. Eu até acho muito simples, porque sorteio é algo aleatório, não é? Então, significa que é uma coisa aberta, entra todo mundo, não dá para definir previamente qual é a situação. A questão vem depois. Tá, entrou todo mundo, entrou gente com as melhores condições e aquele que está com muitas lacunas. Como é que eu lido com isso? Então, o problema do acesso não está só no mecanismo, está no que a gente faz com ele depois que esse sujeito entra, né? Então, é a história, é um círculo, que uma coisa está ligada na outra, né? Acesso, permanência e êxito e a inserção, e ele tem que ir tratando de uma coisa e de outra. Mas com certeza a dimensão pedagógica vai ser fundamental. Cansamos, né? Não Também temos mais perguntas. Eu gostaria de, antes da gente finalizar, receber algumas mensagens. Alguns colegas tiveram que se ausentar porque alguns diálogos estão acontecendo agora, então eles foram para os seus ambientes, tá bom? Caso de Química e Automação, e pediram para agradecer em nome da coordenação. Eu gostaria também de te entregar algumas lembrancinhas. Eu não sei se a professora Ana Paula está aí. Já foi também, né? Ela tinha agora 4 horas no compromisso. Eu estou aqui representando um grupo de professores nossos, mais especificamente Ana Paula Andrade, de matemática, a Edneia Dias, de inglês, e a Roberta Alvarenga, de português. Elas pediram para que eu te entregasse esse exemplar, essa obra, que é fruto do trabalho de pesquisa dela. Inclusive, gente, ela deixou um exemplar para cada coordenador de curso, tá? Tem uma dedicatória para você. E essa obra, estou observando aqui na apresentação, né? Ela foi realizada durante o mestrado em planejamento regional, e o enfoque maior é a importância da formação de matemática e linguística, porque é português e inglês também, para os técnicos de nível médio nas empresas aqui da região, no setor petrolífero. Então, em nome das professoras, receba a nossa lembrança. Nós estamos cheios de lembranças aqui para que você possa levar. A Ana Paula queria te entregar em mãos, mas ela falou: Fabiola, eu tenho um compromisso às 16 horas. Ana Paula, Edmeia e Roberta, parabéns, 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 muito legal. E também queria te entregar 2 outras obras. Uma é a história de Nilo Peçanha, Vulto Inconfundível, escrito por Joaquim Eloy Duarte dos Santos. A nossa instituição, ela teve uma parceria nessa publicação, e Nilo Peçanha foi presidente, né, criador das escolas de aprendizes e artífices, que são, né, na verdade, precursores das escolas técnicas. Você conhece bem essa história. Campista de Morro do Coco. Então, levando a história. E um outro exemplar que foi, na verdade, elaborado pelo Campus Centro, contando a nossa história. A produção dela, de Aline Portilho, nossa colega, tá? A seleção de fotografias é de Aline e de Erwin Wagner, também servidor dessa instituição. E toda a parte do projeto gráfico foi elaborado pelos alunos do curso de Tecnologia e Design aqui do nosso campus. Então, é uma obra muito linda, é uma maneira de agradecer a sua presença. Muito lindo, pessoal. E, é claro, o nosso doce daqui de Campos, chuvisco,
para que você possa levar. Tem uma taguinha aqui com carinho para o seu dia ser mais doce. E em nome de todos aqui, muito obrigada. Viu? E obrigada pela presença de todos vocês, gente. Até amanhã, na continuidade da Semana Pedagógica.